Vou explicar para vocês o que os laboratórios clandestinos eles procuram. Eles procuram talentos, habilidades natas da pessoa, que já nasceu com a pessoa. Ela é uma menina, uma menina para fazer ginástica olímpica. Ela já nasceu com isso. Uma coisa é você nascer com a habilidade que vai ser detectada dentro de casa pelos pais. Nas brincadeiras infantis, pode-se detectar aquela qualidade de salto. De repente, uma menina de 2 anos e dá um salto da altura de 1 metro. Aí os pais falam, nossa, mas como você conseguiu fazer isso? Entendeu? De repente, é uma menina que entra na piscina e naturalmente sem treino, sem nada, nunca fez natação, tem alta capacidade de prender o fôlego dentro da piscina. Aí os pais, nossa, como você consegue fazer isso? Entendeu? Agora, habilidades, coisas que ao ser detectada essa habilidade, os pais conduzem naturalmente para ou ela mesma vai trilhar isso aí. Essas não vão chegar nos Jogos Olímpicos. Essas pessoas que têm essas habilidades, que os pais até ficam surpresos quando vem, mamãe fala, nossa, mas você fala muito bem, de onde veio isso? Minha mãe só tinha 4ª série. Meu pai, apesar de ser uma família boa, mas não teve muito estudo. Ana, você fala bem, nossa, entendeu? E aí, porque então vai estudar, vai entrar na faculdade, porque você mostrou, né? Nós não somos assim uma pessoa que nasce dentro de uma estrutura como as prostitutas, filhas de exploradores sexuais e prostitutas, e são direcionadas e ali vai forçando ela para trilhar aquilo ali que foi estipulado pela facção da prostituição. Essas que têm essas habilidades, esses que têm essas habilidades, desde o nascimento, alguns são comprovados, essas pessoas são raptadas. Mas o material genético delas vai inseminar papai e mamãe prostituta e cafetão. Esses papais e mamães prostitutas e cafetões é que vão passar a ter os filhos que vão para os Jogos Olímpicos, que são ginásticas, que são nadadoras, que são do vôlei, porque nasceu alta demais. Aí eles vão botar você vai ver muito isso no futebol. Você vai ver em quase todas as modalidades esportivas, pessoas ligadas à prostituição e cafetinagem de forma afetiva. Ou seja, a mamãe era prostituta, papai era prostituta, então ela não vai falar nunca da prostituição, ela é até grata. De forma afetiva, com gratidão. Você vai ver muito isso. Só papai cafetão e mamãe prostituta, tudo pais de ginásticas, de pessoas de sucesso no esporte mundial. Você não vai ver mais filhinhas de Dona Luzia e seu Mauro, que odeia prostituta, que nunca se prostituíram. Você não vai ver isso, não. Ou pelo menos que não tenha o ódio todo que eu tenho, mas pelo menos nunca fez isso na vida. Os pais são decentes, a mãe batalhou de forma decente, a família vem trilhando as posições sociais de forma tradicional. Você não vai ver. Você vai ver pessoas ligadas à prostituição. Lógico que eles trabalham com marketing. A pessoa que mais trabalha com marketing positivo para a organização criminosa da prostituição e cafetinagem são os cafetões. Então, se ele perceber que eu estou fazendo isso, então ele vai buscar pessoas que não tenham essas características para elas não serem encontradas, apontadas e reconhecidas como integrantes da cafetinagem, da prostituição. Ele tem como dissimular isso aí. Ele tem como dissimular isso aí. Mas, via de regra, pessoas só da cafetinagem, porque da prostituição, ela não fabrica mais filhos com sexo espontâneo.
Todas as prostitutas, elas nascem de 20 em 20 anos, de 10 em 10 anos, para preencher um portfólio. Que precisa ter tantas louras, tantas sarará, mas não é uma loura. É a loura com cabelo grosso, é a loura estilo Xuxa, é a loura estilo Paquita, é a loura estilo Gisele, quer dizer, uma infinidade de tipos de loiras. É a preta assim, vai seguir o portfólio. Quem traça a diretriz da venda da prostituição são os filhos que nascem espontaneamente. Os nossos filhos nascem, eu sou de uma relação espontânea, apesar de ter tido a visita do anjo e tudo mais, naquele momento a mamãe não teve o ato sexual, mas eu vim da união espontânea. E nasci com essa aparência bonita, agradável, que é a minha aparência. Que eu tenho essa aparência e esse corpo desde 2 anos de idade. Eu já tenho esse corpinho assim. Nunca engordei, além do que tô aqui. Então, o que acontece? Quem traça a diretriz de que tipo de prostituta vai ser vendida, comercializada, são as famílias tradicionais que têm relações sexuais espontâneas. Esses casais vão produzir filhos. E esses filhos vão ditar a regra da venda das prostitutas. E dos garotos de programa, transexuais, tudo vai nascer. Por quê? Porque toda essa quantidade de cafetinas e prostitutas vão ser inseminadas já para a próxima geração. Para eles se manterem competitivos. Só eu tenho essa aparência, não, Dona Luzia não vai ser a única não, nós vamos manter a competitividade, então vai pegar os genes, fazer lá um trabalho e inseminar num grupo de prostitutas já em decadência. Normalmente as prostitutas em decadência, ou não, mas as prostitutas em decadência, elas vão sendo inseminadas e vão tendo os filhos para preencher um determinado portfólio. Mesmo quando elas se casam com homens tradicionais que não concordam com isso, não adianta você concordar, você casou com a prostituta, você está submetido aos crimes dos cafetões, você querendo ou não querendo. Sendo rico ou pobre, você vai participar. Quando elas são inseminadas, vai pro cabeleireiro, vai pra manicure, vai lá para um quartinho lá que você não diz, que ali tem uma estrutura de inseminação, faz a inseminação, ela aparece grávida 1 semana depois com o marido e ele vai achar que foi ele que fez o filho. Aí quando vê a cara do filho é a cara do Juarez da Costa, é a cara do outro cafetão, é a cara da outra. Tem um pouco dele, mas a maioria sai, eles têm isso aí também. Então, as prostitutas não têm mais filhos de forma espontânea, mesmo que elas casem, até mesmo para evitar doenças. Às vezes o cafetão investiu para ela um casamento com um grande empresário. Ela não vai querer dar um filho deficiente para esse grande empresário. Então, tem que ser bonito, igual um príncipe. Então, eles têm com olhos azuis para sair igual o pai. E aí eles vão para o laboratório, faz a fecundação in vitro e insemina nela, mesmo casada. O marido não vai saber. Mas aí ele vai achar que foi ele que fez o filho. E o filho tem material genético dele, porque é fácil ter material genético. A maioria das prostitutas tem curso técnico de enfermagem. Então, elas têm condições de tirar realmente o material genético. Praticamente todos os homens de autoridade pública já têm material genético congelado. Os ricos nem se falam, todos já têm. Aí, depois que ele morre, 20 anos depois, aparece um herdeiro. Isso aí é para eles terem participação nos bens das famílias. Então, todo cafetão, prostituta, tira o material genético, todos já têm, todos os homens. Jogador de futebol, tudo. Manda pra festa, né?
Aí bota lá 300 prostitutas numa festa de jogador de futebol. Ele vai saber com quem ele transou? Depois do segundo copo, meu filho, não vai saber não. Daqui um ano vem o exame e ele vai ter que assumir. Ele vai ter que assumir. E é assim que muito jogador de futebol assume filhos. Porque os cafetões já propositalmente já faz isso, já com essa intenção. Algumas vão até para essas festas já grávida deles. Porque eles ficam fazendo teste antes da festa. Porque depois da festa, aí tem que adequar a idade, aí dá hormônio para evitar crescer ou para crescer, sei lá. Eles têm os métodos deles lá, para dar certinho com a época que ela teve com o jogador de futebol. Aí vai fazer as contas, né? Porque ela pode ter aquele contato com ele e nunca mais ter. E aí, como é que ela vai justificar o filho? Algumas vão até já grávidas, já inseminadas. Ah, força lá na hora, nem tem, ele acha que teve. E ela se oferece mesmo. Quando elas se oferecerem muito, você pode... Lógico, prostituta tem que ser oferecida, ela é prostituta, eu entendo isso. Mas ultimamente não é essa a ideia. A ideia é oferecer mesmo para garantir o sexo, porque daqui a um ano ele vai ter um exame lá para ele pagar pensão. Normalmente jogadores de futebol que isso acontece. Normalmente são os jogadores de futebol.